Pois é, o que resta pro Drogovic? A Cadillac oficialmente anunciou a sua dupla de pilotos, sendo o Valtteri Bottas e o Sérgio Pérez, e eu fiz um vídeo recente, antes ainda do anúncio, discutindo por que provavelmente essa seria a melhor opção, depois que o The Race deu o breaking de que essa seria a dupla antes do anúncio oficial. Vou colocar o link aqui no card pra você ver, apesar de lá no vídeo eu estar falando que ainda é uma possibilidade, foi antes do anúncio, mas toda a discussão mantém válida agora que o anúncio oficial foi feito. E a verdade é que a Cadillac precisava de uma dupla experiente, uma equipe que vai começar no fundo do pelotão, uma equipe que vai começar muito atrás de todas as outras e precisa da ajuda de pilotos experientes, precisa de toda a experiência que eles puderem para montar sua equipe. Então faz sentido a escolha de Pérez, faz sentido a escolha de Bottas, que são pilotos que têm o convívio com a Fórmula 1 há mais de uma década e que estavam na Fórmula 1 até pouco tempo atrás. O problema é que agora essa era uma das últimas oportunidades que o Drogovic ainda tinha para manter vivo uma fagulha de sonho que era chegar na Fórmula 1. Faz muito tempo que ele está tentando buscar isso e essa era talvez uma das últimas oportunidades. O Drogovic, que foi campeão da Fórmula 2 em 2022 e em sequência fechou como piloto de testes da Aston Martin, nunca teve de fato uma chance para se provar na Fórmula 1. Sempre teve aqueles quases, né? Quando o Alonso ficou mal, quando o Alonso ficou doente, ficou aquele rumor de será que vai substituir e no final não foi. E quando lá no GP do Bahrein de 2023 o Stroll machuca o pulso e também fica com todo esse rumor de que ele poderia entrar, mas o Stroll entra e corre naquela corrida também. Então, além de alguns treinos livres e os testes de jovens pilotos no final da temporada, o Drogovic nunca teve a chance de fato provar o seu nome na Fórmula 1. E a chance de fechar com a Cadillac, como supostamente o próprio The Race disse, ele estava na lista final de nomes que a Cadillac ia escolher para quem eles iam assinar para 2026. Essa era a última oportunidade de fato, a última oportunidade que ele tinha um certo favoritismo para ser escolhido. E agora esse sonho da Fórmula 1 fica muito longe, não impossível, mas praticamente agora. E um dos grandes motivos do Drogovic ter se afastado dessas possibilidades eu coloco em partes como culpa dele. Existe uma porcentagem significativa de culpa do Drogo dele não ter conseguido essa vaga, e eu digo muito pelo fato dele ter ficado parado por tanto tempo. E você pode até dizer, mas Fred, você acabou de dizer que ele não teve a oportunidade de se provar na Fórmula 1. Sim, mas ele teve propostas de equipes fora da Fórmula 1 ao longo desse tempo em categorias Fórmula. Ele teve propostas da Indy, ele teve propostas da Fórmula E e escolheu recusar todas elas para continuar próximo ali do mundo da F1. O que particularmente num primeiro ano, logo depois de ser campeão da F2, faz sentido e eu concordo, mas no longo prazo eu acho que não foi uma boa escolha. O próprio caso desses é o Nick De Vries, que não conseguiu uma oportunidade na F1, ficou de fora mostrando serviço até que eventualmente surgiu a oportunidade. Então o Drogovic, para ter uma chance maior de ser considerado, precisava ter se mostrado, precisava ter entrado na pista. E ele ficou muito tempo parado, sem entrar na pista, sem correr. E isso com certeza queimou o nome dele também. Claro que ele ainda participou de algumas categorias, como o European Le Mans Series, ele correu também em 24 horas de Le Mans 2 ocasiões, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você estar numa categoria global, numa categoria de elite de carros Fórmula. E por conta disso, eu entendo a Cadillac também ter esse receio de escolher um piloto novato, ainda mais considerando que a temporada de novato do Drogo seria com 26 anos de idade. Agora, com a porta da Cadillac fechada, então, o que sobra pro Drogo? Quais são as opções para ele seguir na carreira? E ainda existe o sonho da Fórmula 1, só que ele é muito difícil. A Alpine é a única equipe que realmente tem uma oportunidade em aberto para a temporada de 2026. A Mercedes não anunciou seus dois pilotos, mas é só uma questão de tempo até fechar com o Russell e com o Antonelli, e você ainda tem 3 vagas disponíveis da academia Red Bull em geral, porque o Verstappen está fechado no primeiro carro da Red Bull, mas você tem em aberto o segundo carro da Red Bull e os 2 carros da Racing Bulls que vão ser fechados com pilotos da Red Bull de alguma forma. Recentemente, a equipe do Palou já negou o contato, falou que não houve nenhum contato entre a Red Bull e o Alex Palou, então muito provavelmente eles vão subir algum dos pilotos da academia da Red Bull, ou Hadjar ou Lawson, possivelmente o Hadjar, para o segundo carro em 2026, caso o Tsunoda não melhore suas performances. E eventualmente o Lindblad também vai subir para a Racing Bulls para 2026. Isso é algo que eles vêm dando dicas, que eles vêm insinuando há muito tempo, inclusive pedindo a superlicença adiantada do Lindblad. Então provavelmente ele vai para esse carro da Racing Bulls no ano que vem, o que fecha ali todo o pelotão da Red Bull, só tá esperando ver quem que eles vão subir para a equipe principal de fato. O que deixa então a única vaga realmente disponível na Fórmula 1 para 2026, o segundo assento da Alpine.
O Franco Colapinto não tá indo bem, isso é um fato, já ficou evidente que o Franco não tá indo muito bem e que ele tem uma grande chance de ser substituído para a temporada de 2026. Ao que muitos jornais, ao que muitos sites vêm indicando, ele ainda vai ficar até o final da temporada. A Alpine não vai fazer essa troca, vai manter o Franco, mesmo que o resultado dele não melhore até o fim de 2026, muito por questões também financeiras, já que o Franco traz um peso de patrocínios, traz um peso de marketing para cima da equipe, que pode ser benéfico, ainda mais 2025, que é um ano que a Alpine está querendo jogar no lixo, entre muitas aspas. Até o entre muitas aspas, eu acho que é entre muitas aspas, porque 2025 é uma temporada que a Alpine realmente está descartando, focando 100% do seu desenvolvimento em 2026. Então o Franco possivelmente fica até o final do ano e ele vai ter mais um tempo para se provar, para tentar mostrar um nível e quem sabe assinar de novo com a equipe para 2026. Só que a vaga hoje que a gente tem mais em aberto é essa da Alpine. Principalmente porque o Valtteri Bottas e o Sérgio Pérez eram dois nomes que eles estavam cogitando para a própria Alpine em 2026, só que agora com os dois na Cadillac essa porta ficou fechada para a equipe. Então as opções de pilotos para 2026 da Alpine não são tão grandes, são opções limitadas que eles vão ter para escolher. Um dos nomes que também vem sido colocado é o próprio Yuki Tsunoda, que também não parece que vai continuar na Red Bull, mas em equipes de meio de pelotão, em carros mais estáveis, já provou que pode ter bons resultados. E por conta disso a Alpine pode acabar indo atrás dele. Outra opção que a Alpine pode considerar também na frente do Drogovic, e provavelmente deve fazer isso, é olhando para sua própria academia, que hoje eles têm o Paul Aron ali como piloto reserva, como um nome que eles poderiam subir para a equipe como piloto em 2026. Então o Drogovic entraria nessa briga e pode entrar e deve entrar, ele tem que entrar, ele não pode deixar essa oportunidade escorrer pelos dedos, mas ele entra longe de estar na lista dos favoritos, com vários nomes ali na frente dele, o Yuki Tsunoda e o próprio Paul Aron sendo muito mais considerados para essa vaga do que o próprio Drogovic. A possibilidade existe, mas é extremamente improvável de que aconteça. Agora, o cenário que parece mais provável hoje é de que o Drogovic vai para a Fórmula E correr na Andretti, substituir o Nico Miller, que vai estar saindo da Andretti nessa temporada para correr na próxima temporada pela equipe da Porsche, e ficaria em aberto. O Drogovic impressionou muito no E-Prix de Berlim, que ele participou pela Mahindra, e mesmo com uma punição absurda que ele teve, ele ainda conseguiu pontuar na segunda corrida, terminando ali numa boa colocação, chegando até a brigar por pódio em determinados momentos da corrida. Então, correr na Andretti seria bem interessante, é uma equipe que já forneceu um carro pro Jake Dennis ser campeão mundial pela categoria. É uma equipe interessante, é uma categoria boa pro Drogovic se mostrar, é um campeonato mundial e ele vai estar correndo ali em alto nível, num grid que costuma ser de alto nível também. O Brasil é um país com uma certa história na categoria, a gente empatado com a Grã-Bretanha é o país com mais títulos mundiais, com o Lucas de Grassi e o Nelson Piquet Jr. sendo campeões da Fórmula E, lá nos primeiros anos da categoria ainda. Então tem essa tradição, tem essa história também na categoria que ajuda a bandeira do Brasil por lá. E tem o E-Prix do Brasil, é a primeira etapa da temporada, então se o Drogovic for, podem esperar que o E-Prix do Brasil vai estar com uma lotação nunca antes vista, provavelmente, essa é a minha aposta, inclusive a corrida é em dezembro agora, a temporada da Fórmula E sempre começa em dezembro e termina no meio do ano seguinte, então realmente não duvido que a gente veja esse anúncio do Drogovic indo para Andretti, virando parceiro do Jake Dennis e correndo uma temporada completa da Fórmula E, que eu tenho certeza que ele se daria muito bem na categoria e poderia, se o carro do Andretti permitir, também disputar o título mundial. Agora, uma outra probabilidade, e essa bem baixa para falar a verdade, é a da Indy. Ele também tinha recebido propostas da Indy pela Ed Carpenter, que não é um carro ruim. O próprio Oliver Rasmussen, que é o vencedor da última corrida que a gente teve agora na Indy, corre pela Ed Carpenter. Ele também pegou um pódio nessa temporada, então é um carro decente ali de meio de pelotão, vamos dizer dessa forma. E que, nas mãos de um bom piloto, como o próprio Drogovic, poderia disputar pódios, poderia eventualmente conseguir uma vitória, como o próprio Rasmussen conseguiu. Claro que isso foi antes, hoje a equipe está fechada e ele não vai receber mais uma proposta da Ed Carpenter. Recentemente ele fez um teste pela Chip Ganassi, que é uma das grandes potências da Indy, né? As potências da Indy são a Chip Ganassi e a Penske. Você tem a McLaren também ali correndo por fora, mas a McLaren precisa vencer um campeonato ainda, o que não aconteceu, para realmente entrar nessa lista. Mas ele tem contatos lá na categoria. Só que olhando hoje as possibilidades, olhando hoje o cenário da Indy, ainda é muito difícil que pelo menos para 2026 ele consiga
esse contato. No futuro, eventualmente, pode ser que ele consiga voltar pra lá. Como eu falei, ele tem os contatos por lá, já testou pela Chip Ganassi, já teve proposta recebida pela Ed Carpenter, então ele é um piloto com os contatos e os meios para conseguir um assento lá na Indy. Mas eu acredito que, pensando nesse cenário de que ele sonha em voltar para a Fórmula 1, hoje a categoria mais próxima e com uma porta mais aberta para a Fórmula 1 ainda é a Fórmula E. É mais fácil você ver um piloto transicionar da FE para F1 do que da Indy para F1. Então, por conta disso, eu vejo ele mais provavelmente escolhendo o caminho da FE e, segundo o que apontam os rumores, indo para Andretti, que é uma boa equipe e que vai fornecer para ele, possivelmente, um carro capaz de vencer corridas e, se ele se adaptar rápido, até quem sabe disputar o título mundial. A verdade é que o Drugovich nunca recebeu uma oportunidade na F1, foi um grande mix de injustiça da própria Aston Martin e de outras equipes que nunca deram essa chance para ele, com uma parte de culpa do próprio Drugovich por não querer ir atrás de outras categorias para mostrar o seu nível e sempre ficar nessa sombra, se escondendo atrás da sombra da Fórmula 1, sem se mostrar, sem correr de verdade em outras categorias Fórmula e tentar ter isso no currículo para vender para as equipes. E por conta disso, as chances dele entrar na categoria hoje são mínimas. Impossíveis? Não são impossíveis. Ainda existem meios, ainda existem alavancas que podem ser puxadas que permitem ele entrar na F1. A verdade só é que são extremamente difíceis de acontecer e é bom ele já ir se contentando com a realidade de que provavelmente vai ter que escolher uma outra categoria para conseguir seguir carreira no automobilismo. Mas aí tá, o que sobra pro Felipe Drugovich? Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você gostou, não gostou, concorda, não concorda, quero saber o que você tem a dizer, então não esquece de escrever aí nos comentários. Também quero lembrar você de que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. E também quero deixar um abraço para você que ficou até aqui, e até o próximo vídeo.